Seres holísticos, como vocês estão? Então, gente, hoje eu falei que ia trazer um pouquinho sobre o tema Lidere a sua mente. Hoje eu trago aqui uma base. Depois eu vou deixar a indicação da leitura para vocês. E nós vamos falar um pouquinho sobre esses pontos que eu marquei no livro, que é o que eu falo para vocês de fazer uma leitura ativa, né? Lógico que talvez num livro de fantasia, a leitura ativa que você vai fazer é encontrar as partes do livro que você mais gosta, que você gostaria de reler em outros momentos e sinalizá-las, né? Isso indica que você está prestando atenção no que você está fazendo. Então eu vou lendo e a gente comenta um pouquinho. Como eu separei bastante coisa, eu vou tentar mais ler do que comentar, porque o livro ele é muito didático, muito explicativo por si só, tá? E eu acho que ele vai dispensar boa parte dos meus comentários para que se faça compreender. Então vamos lá. Ser autor da própria história é ser líder de si mesmo e um treinador da capacidade de gerenciar a emoção. E ele fala aqui que você ser o líder da sua história é você ter o controle da sua capacidade de pensar, da sua capacidade cognitivas, do que acontece dentro da sua mente. E aí ele vem fazendo uma lista aqui dos tópicos que ele considera importante que você seja capaz de controlar, de lidar, de manipular a seu favor. Pensar antes de agir nos focos de tensão, porque a tensão ela inibe a nossa... Bom dia! A tensão ela inibe a nossa capacidade de pensar e a nossa capacidade de tomar decisões racionais, construir metas claras e lutar por elas, que é o que eu venho batendo na tecla, a gente faz meses que eu tenho falado para vocês, que vocês precisam estruturar a rotina de vocês, decidir quais são os objetivos, as metas, traçar suas estratégias e começar a pôr isso em prática, rever as suas estratégias, fazer escolhas e saber que toda escolha implica perdas e não apenas ganhos. Quando a gente escolhe uma coisa, a gente deixa fora do nosso alcance todas as outras opções que a gente tinha, né? Tirar os disfarces sociais, ser transparente e reconhecer conflitos, fragilidades e atitudes estúpidas. Essa fala por si mesma, né? Quinto, não desistir da vida, mesmo quando o mundo desaba sobre si. Essa também fala por si mesma. Sexto, liderar a si mesmo, não ser controlado pelo ambiente, pelas circunstâncias e pelas ideias perturbadoras. E gerir a própria mente. Afinal, ser líder de si mesmo é liderar aquilo que está dentro de você e aquilo que é a sua capacidade de pensamento, sua capacidade de reflexão. Não à toa estamos falando disso nesses 21 dias de autocuidado, onde cuidado vem do latim e significa reflexão, pensamento. Para que você seja líder de si mesmo, é fundamental, extremamente importante que você se apaixone pela vida, né? Então, algumas coisas que podem te ajudar com isso é entender que, primeiro, a vida que pulsa dentro de nós, independente de todos os nossos erros, acertos, status e cultura, é uma joia única no teatro da existência. E segundo, cada ser humano é um mundo a ser explorado, uma história a ser compreendida, um solo a ser cultivado. A gente costuma silenciar no único ambiente em que a gente não pode silenciar, que é dentro da nossa cabeça, lidando com os nossos monstros e os nossos fantasmas, né? A gente não sabe confrontar esses gatilhos que nós temos, que nos travam, nos paralisam e nos dificultam, né? Que a gente tenha uma vida mais leve, uma vida mais plena, mais feliz, realizada, né? E a gente não aprende a lidar com isso, né? Então a gente silencia, a gente se frustra, a gente tá mal com alguma situação e a gente silencia. A gente pega, lida com alguma coisa e silencia. Ou então a gente tem a lei da ação e reação. Bateu, levou,
mandou, tomou, e aí também não é inteligente porque a gente comete os maiores erros das nossas vidas nos primeiros 30 segundos de raiva, né? Então, ter essa capacidade de não de silenciar, mas também de não reagir de imediato, de pensar, de raciocinar, isso é extremamente importante para que você seja o líder da sua história, da sua vida. Ser o líder da sua própria história implica em 3 grandes passos, né? Primeira coisa, é necessário enxergar a grandeza do psiquismo humano e nunca se diminuir, inferiorizar-se ou ser um coitadista que tem pena de si mesmo, que fica procurando culpados pelos próprios conflitos. Ainda que hajam culpados, o importante não é promover uma caça às bruxas fora de nós, mas sim encontrar os fantasmas em nossa mente e reciclá-los, reeditá-los e eliminá-los. Um eu coitadista, quando um eu, a sua mente coitadista, esmaga a sua coragem e capacidade de reescrever a sua história. Em segundo lugar, é preciso ter consciência de que somos iguais na essência psíquica e nos respeitamos nas diferenças. Uma pessoa madura mentalmente não exige que os outros tenham a mesma crença, os mesmos pensamentos, a mesma cultura e o mesmo modo de viver que ela tem. Né? A gente para de querer que o outro seja igual a nós, afinal, a coisa mais bonita que nós temos enquanto humanidade é a diversidade. E em terceiro lugar, você deve aprender a gerir seus pensamentos e emoções. Acho que essa é a parte mais difícil de tudo que eu falei aqui, né? Aprender a gerir os seus pensamentos e emoções, afinal, nós não somos nem um pouquinho treinados para fazer isso, né? A educação formal, que é a que a gente tem na escola, que a gente está acostumado aí, que é o que a gente estudou até hoje, não nos prepara para trabalhar no mundo lá fora. Minto. Ela nos prepara para trabalhar no mundo lá fora, mas não para atuar no mundo de dentro. Nós nos tornamos máquinas de trabalhar, mas não investimos na tranquilidade e no prazer de viver, nem em suas relações. As pessoas que nós podemos admirar socialmente podem ser miseráveis no teatro da vida, no teatro da sua psique. Apesar de o funcionamento da mente humana ser de indescritível beleza, a personalidade adquire conflitos com facilidade. E alguns são controlados por traumas do passado e outros por decepções do presente. Alguns resolvem seus conflitos com facilidade, outros perpetuam os transtornos psíquicos por anos ou décadas. Quando necessário, devemos fazer um tratamento psicológico e médico, sem culpa e com motivação e consciência. Precisamos ser os atores principais do tratamento. O eu é o grande agente de mudança. Não adianta você se dispor a ir a um psicólogo, você se dispor a fazer um tratamento médico e ficar burlando o que te é passado, ou pior, não fazer o que te é passado. Mas o outro, ele só pode te orientar por qual caminho seguir, o que fazer, como fazer. Ele pode te dar todas as dicas, ele pode estar ali no backstage aqui falando pra você como é que você vai lidar com isso, quais são as dicas que você pode estar usando, os métodos, taranã. Mas cabe a você, e sempre a você, tomar as iniciativas e fazer a verdadeira mudança que você deseja na sua vida. Né? A gente sempre terceiriza, né? A gente terceiriza a nossa saúde, a gente terceiriza o nosso trabalho, a gente terceiriza não sei o quê. A gente vive terceirizando a nossa vida para os outros. E quando a gente fala de assumir o controle e ser o líder de nós mesmos, nós temos que parar de jogar para os outros e trazer para nós a responsabilidade. Então depende de mim, depende de você
depende de cada um de nós essa caminhada, né? Não adianta esperar que só porque você vai no psicólogo uma vez por semana, você vai ter a sua vida resolvida. Você tem que aplicar o que você aprende no consultório. Você precisa, de forma ativa e consciente, trazer para sua vida o que aquela 1 hora no escritório te deu de dicas, te trouxe de clarezas. E para fazer um resumo do livro, porque ele mesmo traz ao final do livro um resuminho do que ele abordou de importante, nós também vamos citar aqui essas coisas. E se vocês ficarem com alguma dúvida ou quiserem se aprofundar mais em algum tópico, vocês podem estar adquirindo o livro, eu vou deixar ele aqui na descrição. Diante de todas as ferramentas que foram abordadas no livro, sobre o eu como autor da própria história, gostaria que você levasse para toda a vida essas teses. Primeira, a vida é uma joia única no teatro da existência. Todos temos uma rica história, apesar de nossos defeitos, falhas, loucuras e irracionalidades. Você tem investido em tempo de qualidade? Ou você tem sido uma máquina de atividades? Tem tempo para as pessoas que ama ou é uma máquina de trabalhar? Nunca se esqueça de que muitos querem o perfume das flores, mas poucos são capazes de sujar as mãos para cultivá-las. Eu sei, frasezinha clichê, né, papinho de sempre, mas são reais questionamentos e reais atitudes, né? Você precisa sujar as mãos para colher os frutos. Você precisa parar para refletir o que você está fazendo da sua vida. Não, eu sou uma pessoa que eu não passo tempo com a minha família e me dedico muito ao meu trabalho. E eu estou feliz assim, realizada. Ótimo, então você está falando sim da sua qualidade de vida. A qualidade de vida para você é trabalhar pra caramba e é isso. Pra ir para trabalho, pago minhas contas, tenho meu dinheiro para viajar, parará. Isso é qualidade de vida para mim. Ótimo, você vai trabalhar 10 horas por dia feliz, 12 horas por dia feliz, sei lá. Mas você vai estar feliz, você vai estar realizado, né? Qualidade de vida não é que você tenha que viver o mesmo estilo de vida que eu, é que você tem que fazer aquilo que vai te fazer feliz, que faz sentido pra você, que é a sua intenção enquanto ser que vai passar por essa terra, né? Qual é o legado que você vai deixar, o que você quer trabalhar nessa vida, né? E se o que você quer trabalhar nessa vida é de fato trabalhar, manda bala. Isso é bom pra você e é o que importa aqui. 2. Toda discriminação é desinteligente. Você já se sentiu ou se sente inferior às pessoas? Nunca se diminua diante de ninguém. Jamais perca sua espontaneidade. O nosso eu pode e deve superar a necessidade neurótica de se preocupar em excesso com o que os outros pensam de nós. Ele também pode e deve domesticar o fantasma da insegurança e nos levar a debater ideias e expressar nossas opiniões. Todavia, dê às pessoas o direito de criticarem você, afinal nós não somos perfeitos. 3. Resgatar a liderança do eu é ser um líder da própria mente. Quem quer ter dias felizes e ser livre deve mapear, pelo menos, seus principais fantasmas mentais, inclusive com ajuda profissional, se necessário, especialmente se seus conflitos forem incapacitantes. Medos, fobias, traumas, todas aquelas situações que nos travam. Um eu que se propõe a ser líder de si mesmo e não um servo de seus traumas deve se bombardear de perguntas. Você tem que se questionar sempre, se colocar nesse papel de pessoa que está sempre questionando o que está sentindo, que está sempre questionando o que está lidando, que está sempre discutindo com você mesmo aquelas coisas que são seus fantasmas, né? Então, lá na mesa redonda do Rei Arthur, você vai debater com seus problemas,
Você vai ter os confrontos com os seus traumas, né? Aquelas situações que te travam. Você vai ter os confrontos com a sua ira, né? Que é aquelas situações que te fazem agir sem pensar. Então, tudo isso faz parte... Ter esses controles faz parte de ser o líder da sua própria mente. Quem não mapeia os seus fantasmas emocionais aprisiona-os nos porões da mente. E você fica tumultuando ali a sua cabeça. Quarto, um eu autopunitivo que cobra demais de si não é autor da sua história, é um carrasco de si mesmo. Quem tem a necessidade neurótica de se punir não se dá o direito de ser imperfeito e de ser um ser humano em construção. Essa atitude bloqueia as suas habilidades como gestor psíquico. Seja gentil com você. Se você falasse com as pessoas como você fala com você mesmo, as pessoas ainda estariam perto de você? Provavelmente não, né? Porque a gente tem o hábito de ser duro demais com a gente mesmo, de ser crítico demais com nós mesmos. Tá tudo bem os outros errarem, eles estão crescendo e evoluindo, mas a gente não, pelo amor de Deus, a gente não pode errar. Você precisa corrigir isso. Seja gentil com você, pare de se punir pelos erros que você comete. Você é um ser humano em construção, você vai estar em construção até o final da sua vida. Você pode errar e você pode aprender e melhorar. E por último, mas não menos importante, há um silêncio raríssimo, mas que todos deveríamos aprender desde a mais terna infância. O silêncio proativo, o silêncio em que nos calamos por fora e gritamos por dentro. É o famoso pensar antes de reagir. Quem não pensa antes de reagir é impulsivo, um escravo do fenômeno bateu-levou, da ação e reação. O que o leva a não suportar ser contrariado e agride quem o ofendeu, tornando-se um menino no território das emoções. Um eu maduro abraça mais e julga menos, elogia mais e critica menos. Um eu emocionalmente bem resolvido é tolerante, paciente, generoso, proativo, protetor da sua emoção e filtrador de estímulos estressantes. Você precisa e deve ter um relacionamento amoroso, afetivo, romântico com a sua saúde emocional. Tá aqui um resumo do livro Lidere a Sua Mente. Entendam que é um exercício ativo, não é fácil, não é do dia para noite. De novo, nós não gostamos de atitudes heróicas, né? Porque isso vai te impedir de continuar se desenvolvendo, tá? Então, consciência, paciência, passo a passo, buscando ajuda se necessário, exercite a sua capacidade de pensar, de dialogar com você mesmo, tá? Enfrente os seus fantasminhas, os seus monstrinhos, e tenha o controle do território da sua mente. Tenha-os mapeados, entenda como a sua cabeça funciona, entenda como você reage ao mundo e venha trabalhando o seu desenvolvimento sem ser cruel e punitivo com você mesmo. Era isso que eu tinha para falar hoje. A gente se vê amanhã às 6h45.